Bom dia! E hoje a nossa leitura é São Mateus, capítulo 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, conduzir essa leitura e essa escuta da palavra. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez essa proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Porque dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista, o menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio, e esse saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: Porque por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: Transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Segundo anúncio da paixão. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, eles irão matá-lo, mas ao 3º dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Jesus paga o imposto. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga a de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebem os impostos, os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos estão então isentos. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. E aqui termina a leitura do dia de hoje. Deus abençoe.